Fala, povo de Deus, como estão? Vamos de prosa relacional e um cafezinho. Como combinado, vamos falar sobre os espectros, os tipos de pessoas que discutem, as maneiras de se discutir uma relação. Para quem não me conhece, eu me chamo Gutenberg Oliveira, sou casado com a Lari, sou cristão, sou psicólogo. E vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto, mas sem demorar demais. Você já percebeu que cada pessoa reage de um jeito dentro de uma discussão? Você já percebeu que um se exalta um pouquinho mais, outro se exalta um pouquinho menos, outros simplesmente ficam totalmente quietos, outros ficam analisando o que responder. Poxa, será que eu falo agora? Será que eu falo depois? Ou então será que eu atropelo a fala dessa pessoa porque ela está falando algo que não faz sentido? E aí, como é que é? Como é que funciona isso? Quando eu devo falar? Como falar? O tom de voz que eu falo? O horário que eu procuro conversar com essa pessoa, se essa pessoa ela simplesmente entende que aquele assunto é importante para mim, então a gente não pode conversar simplesmente pelo WhatsApp, nem por ligação, tem que ser presencial. A partir desse momento que é presencial, não é interessante que essa pessoa fique mexendo no celular porque está me incomodando, porque o assunto para mim é muito importante e ela está simplesmente de um jeito que parece que tanto faz. Todos esses detalhezinhos, eles importam para que você e eu aprendamos a iniciar bem e terminar bem uma discussão. Isso faz toda a diferença no relacionamento. Toda a diferença. Talvez a gente não inicie tão bem, mas finalize legal. Olha, a gente conseguiu chegar aqui a um denominador comum, ou pelo menos entrou em acordo em algo. Mas é muito difícil quando inicia-se muito mal essa conversa. Inclusive, existe uma teoria que é exatamente desse jovem, de Gottman, desse livro, Discuta Certo, que é a teoria dos 3 minutos. Os 3 primeiros minutos de uma discussão, eles fazem toda a diferença. Inclusive, ele vai além, que ele diz que os 3 primeiros minutos de uma discussão podem determinar facilmente se esse casamento, se esse relacionamento, namoro, noivado, ele vai seguir bem ou não. Porque a maneira com que você se expressa, a maneira com que você passa a informação, ela é extremamente importante. Então a ideia de tipo, eu nasci assim e eu falo assim, às vezes um pouco alto, às vezes um pouco, um pouquinho de ignorância, uma arrogância, nós precisamos melhorar, principalmente nós cristãos. Então, se para aprendermos a discutir, nós temos esse livro que eu falei para vocês, para aprendermos a deixar de sermos cavalos, jumentos, ignorantes, tornar-se pessoa. Esse livro aqui deveria ser lido por todas as pessoas no universo. É sério. É muito bom. Carl Rogers. Então, tem todo um enredo que a gente precisa observar. Então, se a gente não observa e começa a pular etapas, complica, viu? E aí o jovem Gottman, do Discuta Certo, ele traz 5 tipos de espectros, ou seja, estilos de discussão, de pessoas que discutem. Pode ser algo variável, ok? A pessoa pode oscilar em um tipo e um pouquinho em outro, por isso que ele fala sobre espectro, que você pode ir um pouquinho lá, um pouquinho cá, mas no geral ele foi muito assertivo, eu gostei demais da maneira com que ele trata, porque é uma forma bem simples para a gente poder compreender. E aí ele fala sobre todas essas maneiras, essas 5 maneiras, que é o evitativo, que é o validador volátil, o hostil e o hostil distanciado. São 5, fica aí. Fica aqui, eu já falei para você, me ajuda aí, ó. Inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe, ajuda a gente aí, viu? Vamos lá. São 5. Qual é o seu estilo? Se você descobrir o seu estilo, o estilo do seu mozão, você vai sair na frente de muita gente. E coisas que você queria tanto resolver, elas vão começar a fazer sentido. Primeiro estilo é evitativo. O nome por si só já diz tudo. Rapaz, eu não quero confusão. Tem que fazer tal coisa, beleza, tem que fazer. Tem que ir em tal lugar, beleza, tem que ir. Olha isso aqui, a gente precisa ajustar. Não, faz do jeito que você quer. Mas a gente tem que escolher. Não, escolhe aí para mim. Sempre o evitativo buscará um meio de não gastar energia.
Ele pode estar incomodada, pode dar uma piadinha depois sobre alguma situação, mas ele releva. Você quer ver um exemplo que acontece muito? Atrasos. Tá lá, o seu mozão tá te esperando. Você atrasou ali 30 minutos pela 10ª vez. Você chega, a pessoa simplesmente finge que tá tudo bem, que é normal e que é assim mesmo, porque ela não quer entrar em discussão. Mas esse atraso normalmente gera constrangimento, sair um pouco mais tarde, chegar um pouco atrasado, ser visto por pessoas, às vezes pode ser ocasiões simples, desde um jantar, um café da manhã, ou ir até a casa de um familiar, fazer uma viagem. Há coisas complexas também. Hoje eu precisava que você me levasse para aquela entrevista de emprego. Como é que eu vou chegar lá agora atrasada, enfim. A pessoa ela vai evitar. Faça aí, escolha aí o que você quiser aí e eu apoio. Mas é mentira, não necessariamente ela apoia. Só que tem um pequeno probleminha com o evitativo. Normalmente, um casal evitativo, então quando um dos dois eles evitam qualquer tipo de discussão, dificilmente o relacionamento vai para frente. Por quê? A vida ela não é um morango. Então não vai acontecer só decisões de tipo, vamos chegar em tal horário? Ah, não, vamos chegar um pouquinho mais atrasado. Ou então escolhe aí qual o molho que você quer para essa comida. Ah, não, pode escolher qualquer molho aí, pode colocar, fica à vontade. Não é isso. A vida não é só isso. Esses detalhezinhos que são importantes, mas não é só isso. Existem realidades cruéis, decisões que precisam ser tomadas. E aí, a gente vai casar quando? E aí, a gente vai fazer festa? Não vai? E aí, dentro de casa, a gente vai trocar de carro? Vai reformar a casa? Faz como? Então, são coisas que movimentam muito o casal. E aí, quando chega nesse momento de discutir coisas que mexem um pouco mais com a relação, o evitativo ele não consegue dar prosseguimento. Ele trava. Então, cuidado, porque um relacionamento que não tem esse atrito, essas discussões mais enfáticas sobre um assunto, eles não prosperam. Porque a vida, como eu disse, não é um morango. Não é um morango. Então, se você é evitativo, você pode, e seria interessante que você compreendesse que é preciso estar um pouco mais ativo dentro da relação, mais ativa dentro da relação. Vamos discutir? Vamos. Então, para isso, é compreender o momento certo, o tom de voz, aquilo que é necessário para que a nossa discussão ela seja da melhor maneira possível. Então, veja aí, o evitativo dificilmente prospera. O validador, ele é mais tranquilo. O validador, ele busca de verdade tanto falar quanto ouvir um pouco da situação. Dificilmente vai alterar tom de voz, dificilmente vai sair batendo a porta de um carro, de casa. Ele vai observar. Ele vai ser minimamente educado, que a gente precisa aprender a ouvir. Se um está falando, ouça, depois você fala. Eu sei que isso é difícil, mas é importante, porque se duas pessoas falam ao mesmo tempo, não funciona. Então o validador ele vai procurar esse equilíbrio, entre aspas, de beleza, você quer falar? Fala. Qual é o tema que você quer falar? Você quer que eu pare de mexer no celular aqui? Você quer conversar meio por ligação, por mensagem? Tem que ser presencial? É uma pessoa bem consciente. Qual é o problema do validador? É às vezes quando ele tem um parceiro ou parceira que é totalmente averso àquele meio. Nossa, você é calmo demais. Você já ouviu isso? Os validadores provavelmente já ouviram. Rapaz, você é calmo demais. Você é tão calmo que chega a me dar raiva. De tão calmo que você é. E aí o validador, normalmente, ele pode casar aí com a evitativa, ele pode casar aí com uma pessoa que é o próximo que a gente vai estar falando, né, que é o volátil. E aí passa algumas situações bem complicadas, mas é uma excelente pessoa para se discutir.
Só de saber que essa pessoa para poder ouvir, isso já é muito importante. Só de saber que ela deixa você falar, não atropela a sua fala, isso é importante. O volátil, ele é um validador ligado no 220. Tipo isso. Como é que é o volátil? Normalmente tem muita emoção na discussão. E às vezes se passa por arrogante. Se passa por mal educado, porque conversa muito, gesticula muito, e às vezes aumenta um pouco o tom de voz, aquela coisa toda, e aí complica. Principalmente se esta pessoa casou com um validador que é mais tranquilo, que conversa de maneira pausada, que tenta analisar os prós e os contras, ou então o evitativo, que simplesmente se fecha. Total. Total. Aí tem um evitativo que não conversa nada e o volátil tá ali, ó. Não, quero discutir, não, isso aqui tá errado, a gente precisa resolver isso aqui, é hoje, é agora. E aí não negocia nada, é no tempo dele, às vezes, é da maneira dele, porque ele não consegue entender que ele precisa dosar essa ideia de tipo, existe um momento ideal pra gente poder sentar e conversar. Tem decisões que eu resolvo, você resolve pelo WhatsApp, por ligação. Mas tem coisas que a gente precisa parar para poder ouvir o outro. E o volátil ele é muito complicado. O hostil é um pouquinho mais complicado ainda. Normalmente o hostil e o hostil distanciado não são pessoas interessantes para se manter um relacionamento, não. A não ser que no meio do caminho passem a se tornar pessoas melhores, de verdade. Porque o hostil e o hostil distanciado, eles são pessoas que exalam sarcasmo. A conversa inicia, a crítica já vai em cima e já vai no ponto fraco. E você lembra de tal dia, e você lembra de tal hora, e você lembra o que você falou pra mim, e você lembra o que sua mãe falou, e você lembra o que seu pai falou, você lembra o que seu tio falou, e você lembra lá em 1900 e bolinha, você lembra aquele dia que você não me atendeu, que você deu preferência ao seu amigo, à sua amiga, que você me deixou esperando muito tempo. Isso é um desrespeito, eu não quero saber disso. Você é desorganizado, você é desorganizada. Realmente não dá para poder ficar com pessoa assim, não. Eu mereço um pouco mais. E aí é isso. O tal do hostil, ele vai no ponto fraco. Ele fala até da sua quinta geração. Por quê? Porque é o jeito dele, mas como eu tô falando, dá para melhorar. E eu espero de verdade, se tiver alguém aqui, principalmente que é cristão, que tem esse tipo de perfil, vamos levantar a mão lá no culto e iniciar um discipulado, porque nós não podemos nos esconder na ideia do eu nasci assim, do eu cresci assim. Não tem como. Não se sustenta. Para um cristão, não se sustenta. O evangelho ele nos constrange a todo momento para que a gente melhore. Melhore a nós mesmos, melhore o nosso relacionamento com o próximo, melhore o nosso relacionamento com Deus. Então, são dois tipos de perfis muito complicados mesmo. Então, falando sobre esses 5, qual é que você se encaixa aí? Evitativo, que não conversa muito, evita gastar energia e muitas vezes acha que não mexer vai resolver, que é algo muito complicado. O validador, que realmente é alguém mais ponderado, alguém que tanto fala quanto ouve e tenta deixar a conversa de maneira bem agradável. O volátil é aquela pessoa que coloca muita emoção na discussão, muita emoção mesmo. E gesticula, e às vezes fala um pouco mais alto, aquela coisa toda. E às vezes é muito mal interpretado e às vezes precisa realmente melhorar um pouquinho, principalmente a depender do estilo de pessoa que você estiver se relacionando. O hostil, que nós já sabemos, tem essa questão das críticas constantes, do sarcasmo, e o hostil distanciado, que ele é muito complicado, porque ele gosta de confusão, não necessariamente resolver problema. O negócio é alterar o plantão. O que vai surgir disso aí pouco importa.
E aí? Vocês já conseguem detectar mais ou menos que tipo de perfil? Lembrando que esse espectro você pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas faz muito sentido essa questão. Então, a gente precisa só compreender algo. O problema não é discutir. O problema é como a gente discute, né? Intimidade não tem jeito. Intimidade vai gerar conflito. Vai gerar conflito. Mas a gente precisa analisar e sermos inteligentes na hora de tentar resolvermos esses conflitos. A gente precisa saber que tem coisa que resolve, como eu falei, pelo celular, e tem coisa que precisa de uma hora, de um local e de um formato de entrega específico para a resolução daquele problema. Viu? Isso é tão difícil. E lembrando que às vezes você pode achar que o assunto não é importante, mas o outro acha que é. Então, se o outro acha que é importante e precisa parar, dá tempo para resolver, então pare e dê tempo e resolva. Porque vai ter dias que você também vai dizer que algo é importante e o outro precisará concordar que é importante, porque se você está dizendo que é importante, é porque é importante. Que a ideia é de tipo, é importante para mim, mas para você não. Mas se vocês são um casal, vocês precisam parar para ouvir o outro. E a dor do outro a gente não consegue medir. Se o outro está falando que precisa parar para poder conversar, pare, dê tempo a essa discussão, a esse relacionamento, porque é o mínimo. Porque senão, qual sentido tem? A gente precisa melhorar. Então, isso é muito importante. E uma das coisas que a gente iniciou falando é exatamente sobre os 3 minutos, só para a gente poder entrar já no finalzinho. Como vocês iniciam, falam muito. Se você altera muito sua voz logo de imediato, se você já fica ali mexendo no celular displicente, se você demora de responder porque você não está querendo mesmo responder, isso tudo pode ocasionar um estresse e algo pior ainda dentro da relação. Então a gente precisa entender que esses 3 minutos são importantes. Eu acho muito legal e faz sentido. Se você começa muito no 220, já numa velocidade alta demais, rapaz, para você acalmar os ânimos é muito difícil. Mas a ideia de você compreender o melhor dia, o melhor momento para poder sentar e conversar, principalmente conversas difíceis, isso é importante. E todo relacionamento deveria ter, principalmente casamento, viu? Então, a gente precisa organizar isso. E tenham cuidado na hora de discutir, tenham cuidado com essa ideia de sempre estar na defensiva, ou então transformar. Olha, a melhor defesa é o ataque. Então, constantemente você nem ouve direito, já ataca, já devolve. Calma, pô, tem calma, fofinho, tem calma, respira, fofinho. Toma um cafezinho, pô, dá uma respirada para que você possa entender que às vezes dar uma pausa faz sentido para depois continuar em outro momento, porque acelerar demais, às vezes você pode até causar um estranhamento a outra pessoa. Então, evita essa questão da indiferença também. Como é ruim você estar conversando com alguém e a pessoa tá tipo assim, fazendo caras e bocas e tipo, isso aqui tá me incomodando, não tô gostando disso. Não fala, mas todas as expressões dela é tipo assim, eu estou incomodado com isso aqui. E beleza, incomodado ou não, incomodada ou não, se tem coisas que precisam ser resolvidas, precisam ser resolvidas. Essa teoria de que se eu não mexer nesse assunto ele vai se resolver, isso é uma das piores teorias que eu já vi, viu? E já vi muita gente fazendo isso. Então a gente precisa compreender que estes problemas, principalmente esses que ficam martelando, inclusive nessa pesquisa fala que cerca de 16% dos nossos problemas eles são recorrentes, aquele tipo de problema que é todo dia ou quase todo dia, ou de tempo em tempo ele volta para poder atormentar o casal. E aí vai ficar batendo cabeça até quando? Eu sei que tem coisas que são complexas, demandam muito tempo para se resolver, mas vocês precisam saber que estão caminhando em direção à resolução de algo. Vamos ajustar aqui, vamos combinar, porque se não for assim fica difícil. Ficar gastando energia e não resolver não faz muito sentido. Então, dentro disso, nós temos alguns desafios, sabe? Que são muito importantes. E eu queria deixar para vocês aí esse desafio. Por que a gente não tenta discutir com, com respeito, que é o mínimo? A gente precisa entender que
o amor, se esse amor que a gente fala está nesse relacionamento, o amor ele é muito perfeito. E um dos desdobramentos do amor é a paciência, é a paz. É a paz, é o respeito, tem que ter. Então, a ideia de você iniciar uma conversa e ambos saírem ali machucados, ou então um do casal sair totalmente machucado, sem compreender qual foi a noção, o que estava passando na sua cabeça quando falou aquilo, por que foi tão ríspido, tão ríspida, por que tocou em um ponto que era tão pessoal, às vezes do passado, às vezes da família, às vezes uma crise existencial. Então a gente precisa, além de tentar iniciar bem, encerrar em paz uma discussão. Ainda que fique aquele resquício de tipo, poxa, a gente vai ter que tocar nesse assunto de novo para poder resolver, mas alguma coisa precisa ser feita. Então, a minha oração é que a gente consiga melhorar, viu? Então, esse foi um pouquinho sobre o Discuta Certo. Vai ter muita coisa ainda que a gente vai precisar falar sobre ele, viu? Eu ainda estou amadurecendo algumas coisas, tentando perceber algumas coisas em mim mesmo, no meu relacionamento, na minha esposa. Mas é isso. Você tem qual tipo de espectro? Eu já sei qual é o meu espectro e já sei qual é o de minha esposa também. Eu até comentei com ela. Você é evitativo, você é validador, você é volátil, você é hostil ou você é um hostil distanciado? E aí? Um beijo. Que Deus possa abençoar mais e mais as nossas vidas, viu? Fiquem ligados, mais uma vez, dá uma ajuda aí, curta aí o canal para poder nos ajudar, escreva aí, dá o comente e a gente vai desenrolando essa guerra, beleza? Um abraço!